Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 5/7/2021. Vamos dar início à nossa aula? Português. Graus do adjetivo, comparativo e superlativo. A matéria vai estar no livro, nas páginas 122 e 123. Grau dos adjetivos. E veremos que eles são divididos em dois grupos, o grau comparativo e o grau superlativo. Primeiramente, nós vamos estudar o grau comparativo. Como o próprio nome já deixa bem claro, nós podemos comparar os adjetivos, os seres, os substantivos, e podemos usar um grau de igualdade, um grau de inferioridade ou um grau de superioridade. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. Na frase Pedro é tão inteligente quanto Caio, as expressões tão, quanto, nos dão uma ideia de igualdade. Os dois são inteligentes, então toda vez que essas expressões forem usadas, tanto, quanto ou tão quanto, o grau usado será de igualdade. Na frase Felipe é menos corajoso do que Carlos, a expressão menos e do que nos dá uma ideia de inferioridade. Então, sempre que tivermos essas expressões, lembre-se que o grau será de inferioridade. Laura é mais do que eu. Laura é mais rápida do que eu. Neste caso, sempre que tivermos as expressões mais do que, ou mais que, ou melhor do que, temos o grau comparativo de superioridade. Então, foi fácil entendermos o grau comparativo. Agora, nós vamos ver o grau superlativo. Para termos um adjetivo no grau superlativo, nós precisamos expressar as qualidades do substantivo num grau máximo, muito elevado, exagerado. Veja um exemplo. O tênis que Maria ganhou é belíssimo. Eu poderia dizer que o tênis é belo, mas eu quero dar ênfase na beleza, então eu uso belíssimo. A prova foi dificílima. Dificílima é o superlativo de difícil. Eu quero deixar bem claro que a prova foi difícil, então eu uso superlativo. Vejam alguns exemplos. Agradabilíssimo é o superlativo de agradável, facílimo de fácil, saborosíssima de saborosa, magérrimo de magro, quentíssimo de quente e temos diversas outras opções. Gramática. Graus do adjetivo, comparativo e superlativo. Número 1. Complete as frases com os adjetivos indicados: saborosa, simpático e feroz. 2. Leia. Renata crescia feliz. Ela crescia muito feliz. Em qual frase Renata parece mais feliz? Como você percebeu isso? Graus do adjetivo, comparativo e superlativo. O adjetivo é usado no grau comparativo quando compara características entre dois ou mais seres. Há 3 tipos de grau comparativo. O de igualdade: Júlio está tão animado quanto. Quando a gente vai usar o comparativo de igualdade, a gente usa tão quanto. De inferioridade: Júlio está menos animado do que Pedro. Quando vamos usar o comparativo de inferioridade, usamos menos que ou menos do que. De superioridade: Júlio está mais animado do que Pedro. Usando o comparativo de superioridade, usaremos mais do que ou mais que. O adjetivo é usado no grau superlativo para indicar intensidade, uma característica de um ser em relação a ele mesmo ou a um grupo de seres. Exemplos: Rita era muito feliz. Rita era felicíssima. Rita era a mais feliz de todas as crianças. Alguns adjetivos têm formas especiais. Observe. Adjetivo bom. Grau comparativo, melhor. No grau superlativo, ótimo. Adjetivo mal. No grau comparativo é pior e no grau superlativo usamos péssimo. Adjetivo grande, grau comparativo maior, grau superlativo máximo. Adjetivo pequeno, no grau comparativo usamos menor e no grau superlativo usamos mínimo. 3. Complete as comparações de acordo com as imagens. Aqui nós temos um ipê, uma primavera, o pub e a fifi. Então, nós vamos completar a letra A e a letra B, de acordo com as imagens. 4. Complete as frases usando o adjetivo no grau comparativo indicado. Então, aqui no final da frase, eu tenho o grau comparativo que está indicado. Nós podemos voltar lá naquele quadrinho e usar o exemplo. Por exemplo, a letra A vai ficar, ó, meu cão é.
tão sapeca quanto meu gato. A gente vai usar o comparativo de igualdade. Letra B, a gente vai usar o de inferioridade e na letra C, o de superioridade, para completar. 5. Complete as frases com o grau superlativo dos adjetivos indicados, usando a palavra muito ou a terminação íssimo, aplicado e contente. Aí você vai escolher se você vai colocar muito aplicado na frase ou aplicadíssimo, muito contente ou contentíssimo. 6. Copie as frases e complete-as com o superlativo dos adjetivos entre parênteses. A anotação do estágio atingiu sua capacidade máxima. Máxima é algum superlativo, adjetivo no grau superlativo de grande. Então, nós vamos completar assim. Assim faremos na letra B, C e D. Matemática, para terminar. A matéria vai estar no livro, as páginas 86 e 87. Na aula de matemática de hoje, as atividades serão para relembrar essa unidade do livro que a gente estudou. Número 1. Observe as figuras e complete o quadro. Temos a figura, a pirâmide e temos o prisma. Figura geométrica não plana, pirâmide e prisma. Nós vamos colocar o número de bases, que nós já estudamos, e o número de laterais. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar um pouquinho atrás aí no livro, que vocês vão relembrar. Quais figuras geométricas planas podemos identificar nas faces laterais e nas bases do prisma e na pirâmide? Então, nós vamos ver quais figuras planas nós podemos identificar, tanto na base, que é a parte de baixo, como nas laterais da pirâmide e do prisma. E vamos responder o pontinho. 2. A representação de uma mesma figura em diferentes posições está escondida nos 3 desenhos a seguir. Aí vocês vão observar e depois qual destas representações é a figura escondida. A, B, C ou D. É só colocar a letrinha ali. 3. Responda as questões. Carlos deu um giro de uma volta em torno de si mesmo. Em que posição ele parou? Se o Carlos der um giro de uma volta em torno dele mesmo, para que posição ele vai voltar? B. Amanda caminhava em linha reta por uma rua. De repente, ela deu um giro de meia volta e saiu correndo, porque se assustou com uma barata. Esse giro corresponde a quantos giros de um quarto de volta? C. Viviane estava no pátio de sua escola quando deu um giro de um quarto de volta e avistou sua amiga bem de frente para ela. Onde estava a amiga de Viviane? 4. O ponteiro da balança serve para indicar a medida da massa de um objeto colocado sobre o prato. Quando um objeto de 25 kg é colocado sobre o prato, o ponteiro forma com a linha imaginária que indica 0 kg um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Se eu colocar um alimento aqui nessa balança e ele pesar 25 gramas, que vai ser aqui no meio, aqui a gente tem 10 quilos, 20 quilos, então aqui no caso 25 quilos, 30 quilos, está indo de 5 em 5 a nossa balança. Então, se eu colocar um objeto que pese 25 quilogramas aqui, o meu ponteiro vai ficar aqui e aqui. Um ponteiro imaginário vai ficar aqui no zero. Então, qual ângulo vai formar? Um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? E se o objeto tiver 10 kg? E se o objeto tiver 10 kg? Será um ângulo reto, um ângulo agudo ou obtuso? 5. Observe que em cada caso a trajetória da bolinha vermelha forma um ângulo. Classifique cada ângulo como reto, agudo ou obtuso. Só escrever aqui embaixo se o ângulo é reto, se ele é agudo ou obtuso. O que aprendemos? Consigo nomear e comparar figuras geométricas planas e não planas a partir de suas características? Compreendo a ideia de ângulo e reconheço em representação das figuras geométricas planas? São 2 respostinhas pessoais. Nossa aula de hoje termina por aqui. Até mais!